Abençoe você. O vídeo de hoje a gente vai falar o porquê Deus nos chama. Tudo na nossa vida tem um propósito, um porquê, uma razão. Nada acontece ao acaso. Não estamos aqui porque foi assim do nada, a gente começou a existir. Não. Deus nos criou, nos formou com um propósito divino. Estamos inseridos no plano dele. Por isso ele nos chama. Por isso ele deseja salvar a nossa alma. Ele quer salvar a todos. Pecamos desde o princípio, mas pela misericórdia e bondade dele, estamos buscando ter um relacionamento com ele. Deus, ele deseja reaproveitar a sua vida, remir a sua vida. E por isso ele enviou o seu filho para morrer em resgate de muitos, para salvar a muitos. Então aqui, pegando essa meditação no capítulo 12 de Gênesis, que é o chamado de Abraão, Deus, ele quer fazer coisas novas na vida de Abraão. E isso se aplica na nossa vida também. Quando Deus entra na nossa vida, é impossível a nossa vida não mudar. Existe uma mudança. Ou seja, ele faz tudo novo. Tem uma passagem na Bíblia que diz: eis que faço novas todas as coisas. Já é lá em Apocalipse, no final de tudo. Porque de fato ele faz. Então aqui, Abrão, no caso, ele tinha uma família, ele tinha bens, ele tinha tudo o que ele precisava. E Deus escolheu Abrão para fazer dele uma nova nação. Uma nação abençoada por Deus. Uma nação que cresce no Deus verdadeiro, no Deus vivo. Ele escolheu Abrão. Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas há aqueles em que Deus chama para fazer mais. Porque Deus vê o interior daquela pessoa. A gente sabe que cada um tem uma fé. Cada um tem experiências pessoais. Cada um tem uma mentalidade diferente. Cada um pensa de uma forma. Cada um entende as coisas de uma maneira. Interpreta de uma maneira. Ninguém é igual. Deus não fez ninguém igual. Então Deus, ele vê o nosso interior. Então há aqueles que ele chama para fazer o que ele fez aqui com Abraão. Ele chegou para Abraão e falou tudo aquilo que ele queria fazer na vida de Abraão. Mas restava uma condição para que isso se realizasse. O primeiro passo de Abraão, a confiança que Abraão depositaria em Deus, a fé, o crer naquelas palavras, naquelas promessas. E para a gente não é diferente. Deus nos chama. Deus se achega a nós. Por quê? Porque ele quer mudar a sua vida. Porque ele quer transformar o seu interior. Porque ele quer que você seja verdadeiramente filho dele.
Porque nem todos são filhos de Deus. Se você um dia já ouviu essa frase, você pode ter certeza que todos são filhos de Deus. É mentira. Nem todos são filhos. Porque filho tem as características do pai. O filho fica com o pai, ama o pai. O filho obedece o pai. O filho considera o pai. E o que temos visto nessa terra nos últimos tempos? Desde sempre, vamos dizer assim. Pessoas que não creem em Deus, pessoas que fazem o que bem entendem, pessoas que desprezam a palavra de Deus, que desprezam Jesus. Ou seja, a gente vê uma divisão, né? Pessoas que creem, pessoas que não creem. Então, aí a gente já identifica, não. E outra, que tem uma passagem que diz: quem não tem o Espírito de Cristo, de Deus, esse tal não é dele. Se você procurar no Google, você vai achar. Então, o Espírito é a mente. Então, aquele que guarda os mandamentos, a palavra. Então, a mente dessa pessoa, ela tá nas coisas de Deus. Então, se ela tem a mente nas coisas de Deus, que é o espírito dela, e busca praticar, e pratica, e obedece, então, essa pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela é filho, né? Porque Deus não tem filha. São todos filhos de Deus. Então, há essa questão do obedecer. E foi isso que Abrão ele fez no princípio. Ele obedeceu. Ele ouviu as promessas de Deus para a vida dele e ele decidiu. Ele tomou uma decisão. Obedecer. Porque a primeira coisa que Deus falou foi o quê? Sai da tua terra, de perto da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, no futuro, quando você tomar essa atitude, eu vou te mostrar a terra que você vai habitar, que você vai prosperar, que eu vou te prosperar. E o que é que eu vou fazer com você? Eu vou fazer de você uma grande nação. A sua descendência. A sua descendência vai provir de mim. E não da vontade dos homens. E não como aconteceu com sua família. Não, eu vou prover. E não era isso que Deus queria desde o princípio? Com Adão e Eva, só que houve uma interferência. Adão e Eva desobedeceram. Então Deus não pôde mais realizar os planos que ele tinha para Adão e Eva. Deus não pôde fazer de Adão e Eva a grande nação que Deus queria fazer. Porque imagine, se Adão e Eva tivessem obedecido, ali teria se começado a humanidade através daquela atitude, daquela fé em Deus que eles empenhariam. Então seria tudo diferente, não seria? Imagine a humanidade provir de um casal que obedeceu a Deus. Então aqui, quando a gente chega em Abrão e Sarai, então Deus ele escolheu um casal para estar
a partir deles, dependendo da atitude de Abrão, uma grande nação. Está fazendo deles uma grande nação. Está fazendo deles uma bênção nessa terra. Então, povos que seriam provenientes, descendentes de um casal que obedeceu ao Senhor. De um casal que considerou a Deus. De um casal que creu nas promessas do Senhor. Então, Deus, Ele quer fazer isso na sua e na minha vida. Deus é o mesmo. Então, as mesmas promessas que Ele fez para Abrão, hoje Ele faz para você. Se a sua vida está destruída, se você olha para a sua vida e não vê mais solução, não vê mais uma esperança de mudança, de renovação, você olha para a sua saúde, você só vê doença, você olha para o seu casamento e você vê frieza, você vê desconsideração, você vê traição, você vê alguma coisa que te faz mal. Se você olha para a sua vida financeira e você vê a miséria, creia, há uma esperança, é Deus. Porque as mesmas promessas que Ele fez para Abrão, hoje Ele faz para todos os que têm ouvidos para ouvir e fé para obedecer. Abraão não é o pai da fé? Por quê? Porque de acordo com as atitudes que ele teve, ele demonstrou o quê? Fé, confiança em Deus. Então, a partir dessa primeira atitude que ele teve, então Deus foi progredindo, conseguindo trabalhar com ele, ponto a ponto. E a gente vai ver na história dele isso, cada detalhe, cada passo que Abrão deu, os detalhes da vida dele com Deus. Então, o que a Bíblia traz é o que a gente precisa saber sobre como a gente pode proceder com Deus. Então, Deus deu o primeiro passo. Ele foi até Abrão para chamá-lo. O que precisava acontecer? Abrão também dá esse passo, o primeiro passo dele, de fé e confiança em Deus. E ele deu. Porque aqui no versículo 4 já diz: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. E então aqui ele já deu o aval. Não, eu creio. Então a gente percebe que é o quê? Obediência é atitude. E muitas vezes a gente tende a ficar só na palavra. E não. Tem que ser na atitude. Como está escrito: filhinhos, não amemos só de palavra, mas sim em obras e em verdade. Então, a fé sem obra é morta. Está escrito também. Então, eu preciso ter esse entendimento de que se eu creio nas promessas de Deus para a minha vida, se eu realmente tomo para mim o que está escrito na palavra, então eu vou praticar. Eu vou mostrar que eu creio. Eu vou mostrar que eu confio nas minhas decisões, nas minhas escolhas. E isso mais na frente a gente vai ver que está relacionado a gente erguer um altar para Deus na nossa vida. Isso é assunto para nos próximos vídeos. A questão do altar, porque Abrão vai chegar um momento que ele vai edificar um altar. Então isso tem um significado espiritual bastante profundo.
e que se aplica na nossa vida todos os dias. Todos os dias a gente edifica um altar. Mas isso a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, nesse primeiro momento, eu vejo que seja importante essa questão da gente manter na nossa mente essa direção, esse entendimento. A gente manter bem firme na nossa mente da questão do obedecer. O porquê Deus nos chama. Porque Ele quer mudar a nossa vida. Se a nossa vida tem sido até agora, se a sua vida é a vida de alguém, né? Assim como foi a minha, até eu conhecer a Deus, até eu ter um encontro com o Senhor, né? Minha vida era sem forma e vazia, como lá no primeiro capítulo de Gênesis, a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, a nossa vida antes de Jesus, antes de Deus, ela é sem forma e vazia. Ela é trevas. Porque Ele é luz. Porque Ele é a luz. Então, o que foi que aconteceu quando Deus chegou na terra e falou? É como se Ele estivesse ali chamando a terra para fazer tudo novo. E haja luz. E a luz se fez ali. Então houve o que? Separação. Se você for meditar lá, você vai ver tudo isso. Gênesis 1. Deus fez separação. Luz e trevas. E ainda deu nome para a luz, dia, e para as trevas, noite. E viu Deus que a luz era boa, que era bom. Aquilo que Ele fez era bom. Porque Ele, enquanto que aquilo não tinha forma, não tinha nada assim, não tinha sentido. A terra estava sem sentido. Deus, quando chegou ali, deu sentido para a terra. Então Ele começou a criar as coisas, criou os animais, criou a separação, céu, terra, fez separação de tudo. Criou os animais para o mar, os animais para a terra, criou os luminares, criou as plantas, tudo. Então Ele deu sentido para aquele lugar. Então imagine que a sua vida é esse lugar que precisa ter sentido. Que você precisa entender o sentido da sua vida. Você só vai entender, você só vai enxergar a verdade se você buscar o Senhor da verdade. Se você buscar aquele que tem o poder para fazer diferença na sua vida. Para fazer separação de uma coisa e de outra. Imagine que sua vida está uma bagunça. Se a sua vida tiver uma bagunça, você não consegue definir o que é a vida financeira, do que é a sentimental, do que é a saúde. Então, deixa Deus entrar na sua vida e fazer separação dessas coisas e organizar tudo no seu devido lugar. Deixa Deus entrar. Deixa Deus inserir o poder dele, que é a palavra na sua vida. E que inclusive a palavra é o próprio Senhor Jesus. Está lá escrito em João 1, Evangelho de João 1, que o verbo vivo desceu do céu, se fez carne e habitou entre nós. O verbo é Jesus, é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Então imagine que quando Deus chegou a Abrão e falou com Abrão, o que saiu da boca de Deus foi Jesus. Jesus deu a luz. Deus deu a luz para Abraão. Olha, sai da tua terra, vem para que eu vou fazer de você uma grande nação, você será uma bênção. Os que te abençoarem, eu vou abençoar. Os que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Ou seja, Deus deu a palavra para Abraão. Então, a gente não precisa ver, a gente não precisa sentir, a gente não precisa tocar.
Abrão creu num Deus que não sentia, que não via, que não tocava. Abrão seguia a religião da sua parentela, eram pagãos. Mas quando Abrão ouviu a voz de Deus, ele obedeceu. Havia algo dentro de Abrão que trouxe o quê? Confiança naquela palavra. E ele obedeceu. Então, essa palavra aqui é para você, é para mim, é para todos. Todos que queremos uma vida com sentido. Voltando para mim, a minha vida era sem sentido. Eu tinha tudo, como Abrão. Eu tinha família, o apoio da família. Tem gente que não tem isso, tem gente que desde nascido morou na rua, passou fome, não teve os pais presentes. Eu não tive meus pais presentes, mas eu tive o apoio dos meus avós, então se tornaram meus pais. Então nada faltou para mim, nada. Deus me deu emprego, Deus me deu saúde, tem me dado oportunidade de fazer o que todo mundo busca fazer e muitos não conseguem. Mas a minha vida só teve sentido quando Jesus entrou. Porque eu podia ter tudo externamente, mas internamente eu tinha um vazio. Pronto, o meu interior era como a terra sem forma e vazia. E havia trevas em mim. Então Jesus, quando entrou, que representando a palavra de Deus, Deus disse: haja luz aqui. E houve luz. Deus separou tudo, ajeitou tudo. Então Deus, ele quer organizar a sua vida. E não apenas isso, mas olha o que ele promete a Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação, eu engrandecerei o seu nome e eu vou te abençoar. Você será a própria bênção, aonde você estiver. E a gente vê isso ao longo da caminhada, que para onde Abraão ia, Deus abençoava ele. A gente vê isso em José, lá na frente, José do Egito. Ele foi preso, ele foi quase morto pelos irmãos, ele foi levado cativo como escravo, ele foi para o Egito. Mas aonde ele estava, Deus abençoava ele. Então, o nome dele, Deus engrandecia, mas ele sempre evidenciava aquele que o engrandecia. Deus. Então, para onde José ia, ele mostrava Deus. Então, Deus, ele quer fazer isso, para que ele seja visto. Claro, ele diz: engrandecerei o teu nome, porque todo mundo conhece Abraão. Todo mundo conhece Abraão, pai da fé. Até hoje. Até hoje a gente se inspira nele também. Claro que ele ficou um pouco de lado, porque Jesus agora é o Senhor. Apareceu, é o Senhor. É o nosso autor e consumador da fé. É o autor e consumador da fé. Mas Deus cumpriu. Por mais que Abraão já tenha morrido há muito tempo, Deus, ele cumpriu, tem cumprido até hoje todas as promessas que fez a Abraão. E isso é falado também lá em Hebreus 11, se não me engano. Que muitos já morreram sem ver o cumprimento das promessas. Mas elas estão se cumprindo até hoje. Porque o tempo deles já acabou, eles já foram para a glória, mas Deus continua a cumprir tudo aquilo que ele havia prometido. Então, essa palavra aqui, para que fique bem firme na nossa mente, é a questão do para que Deus nos chama e para que isso aconteça é necessário o quê? A nossa atitude de fé, a nossa obediência. Então, Deus, ele quer fazer isso na sua vida. Isso daqui, esse vídeo, é uma oportunidade para você conhecer a Deus, para você conhecer
o Deus verdadeiro. E você prosseguir em conhecê-lo, está escrito também. Que a gente só pode se gloriar em conhecer ao Senhor, de fato e de verdade, com experiências de vida, com o dia a dia, nas nossas decisões, em tudo que a gente fizer, a gente está com Deus, nós mesmos, nosso interior, querer inserir Deus, colocar Deus à frente. É isso que faz a nossa vida ser transformada, quando Deus está inserido. Então, deixe Deus entrar na sua vida. Ele vem até você, ou através desse vídeo, através de uma palavra, através de alguma coisa, de alguém. Mas quando ele vier, se ele já veio várias vezes e você não deu atenção, a partir de agora, a partir desse vídeo, se você chegou até aqui, da próxima vez que Deus já chegar até você, você vai saber. E você ali vai ter mais uma oportunidade de decidir, deixar ele entrar, deixar ele habitar aí dentro, assim como ele fez com a terra, e dizer, e haja luz, e a luz vai se fazer. É algo que vai ser só entre você e Deus, porque Deus, ele tem uma forma específica de falar com cada um de nós, porque ele sabe quem somos. Ele nos chama pelo nome, tá escrito. Então, ele quer fazer de você uma bênção, a própria bênção. Ele quer mudar o seu nome, assim como mais lá na frente a gente vai ver que Abrão mudou o nome. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Então, hoje, Deus faz mais esse convite para você. Deixa eu entrar na sua vida, deixa eu mudar a sua história. Deixa eu fazer de você uma grande nação. Deixa eu fazer de você uma própria bênção. Deixa eu organizar a sua vida. E no final de tudo, que aqui não é tudo, ele promete bênçãos para cá. Mas, sobretudo, a maior de todas as bênçãos é a nossa salvação. Que isso fique bem claro. Que isso tudo aqui vai passar, está bem próximo disso. Mas a bênção que permanece, a maior de todas as bênçãos, é a gente poder morar com o Senhor eternamente. A nossa alma ser salva. E nós mesmos não temos capacidade de fazer isso sozinhos. Por quê? Porque a gente é pecador. Porque a gente é falho. E muito. Todos os dias a gente falha. Então que isso fique bem claro na nossa mente. Que a gente carece da santidade de Jesus, para a gente poder ter acesso a Deus eternamente. A gente é pecador. A gente é pecador. Mas quando a gente se achega a Jesus, ele nos limpa. Ele nos lava. Ele dissipa as nossas trevas. E aí a gente começa a andar em novidade de vida. Aí, com a verdade dentro da gente, a gente vai buscar o quê? Se manter. Por isso que todo aquele que conhece ao Senhor, todo aquele que se entrega, não permanece em pecado. Ele pode ser, a gente é pecador, a gente é falho, mas a gente não permanece em pecado. A gente vai o quê? Buscando se limpar. E isso é o processo de santificação que Deus vai fazendo na gente através do Espírito Santo. Estamos em constante processo de santificação. Todos os dias a gente precisa se limpar diante do Senhor, com a ajuda de Jesus, com a intervenção do Espírito Santo, até que chegue o dia perfeito, o dia em que vamos estar na presença do Senhor. Se você quiser saber mais sobre essa questão de quem está em Cristo não permanece em pecado, vai lá no a primeira epístola de João, que é lá no finalzinho. São os 3 livros antes de Judas, e Judas é antes de Apocalipse. Então, a primeira epístola de João, 1 João, lá no finalzinho, fala sobre isso. É um livro curto, pequeno, que dá para você meditar. E você vê essa questão
que aquele que é nascido do Senhor, aquele que é de Deus, ele não permanece em pecado. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo possa ter aberto o seu entendimento de alguma forma para compreender aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Por que Deus nos chama? Por que Deus chama você? Porque Ele quer fazer de você o filho dele. Ele quer fazer de você uma bênção. Ele quer fazer de você alguém que vai morar com Ele eternamente. Amém? Porque isso é o mais importante. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.